Primeiro, vamos ter duas pessoas que vão entrar por modo digital. O Uzan Uniobong, espero não estar a dizer mal o nome, e o Carlos Cambuta, que não conseguiram a Lisboa, infelizmente por um problema de vistos, que a mim me entristece muitíssimo. As embaixadas portuguesas nos respectivos países não conseguiram emitir os vistos a tempo para que estes dois colegas pudessem estar em Lisboa. Portanto, estes dois colegas vão entrar por via digital. Em complemento, temos que o Zé Uniobong vai falar em inglês, certo, Ricardo? Pronto. Nós temos uma tradução. Se houver alguém na sala que tenha dificuldade em ouvir inglês, há uma tradução que está a ser feita no nosso link de Zoom. Não sei se não era boa ideia projetarmos aqui o código de entrada para Zoom. É evidente que poderão ouvir no Zoom, mas aviso já que temos duas limitações. A primeira é que têm que ter headphones, porque não podemos estar a ouvir em alta voz, não é? E a segunda é porque eu não garanto a qualidade da rede aqui no Isqueté quando tiver muita gente online ao mesmo tempo. Portanto, este era o segundo desafio tecnológico. E dito isto, vou então chamar a mesa aqui. Não sei se o Zénio Uniobong e o Carlos Cambuta já estão ambos online. Rodrigo, já estão ambos online com as câmaras ligadas? Então podes, por favor... Eu já estou online. Boa tarde. Colegas de painel. E, entretanto, chamo então a minha caríssima colega Sofia Val, vice-reitora das Finanças, senta-te no meio, minha querida, e que tem tido aqui uma colaboração importante neste programa de pós-graduação, mas também no apoio à revisão de uma plataforma e dos indicadores, do indicador lançado pelo Propalop. Chamo então a Denise Namburete. Onde estamos a Denise? Vamos lá. A Andresa está ali atrás. E o meu caro Ricardo Godinho Gomes. Para virem então partilhar o que tem sido feito nesta participação do público na governação económica nos PALOP. Já destas instruções para os tempos de espera? Já? Só chamar a atenção aqui dos microfones na mesa, têm que esperar um bocadinho entre troca de microfones, senão ouve-se aquela estridência aqui na sala. Portanto, terão sempre que ligar e terão sempre que esperar uns segundinhos antes do outro a seguir começar a falar. Só uma pergunta aos nossos caros colegas que estão online, se estão a ouvir. Are you listening well? We are not listening to you. Could you please talk? Eu estou a ouvir, muito bem. Yeah, good afternoon. I can hear clearly, but I cannot hear the translator. Am I audible? Yes, I can hear you now. So let's see if you can get it. All right, thanks. Choose interpretation. Okay, you have interpretation channel on Zoom. Posso não? Posso falar, Carlos? Está-nos a ouvir?
Agora sim. Pode falar, Carlos. Agora sim, consigo ouvir. Está a passar a minha palavra? Vamos dar então início à sessão. Sofia. Ora bem, boa tarde a todos. Conseguem ouvir, não é assim? Ok. Então, bem-vindos à sessão Yes, I can hear you. Participação do Público na Governação Económica nos PALOP-TL. Eu portei mal nesta conferência, infelizmente não consegui acompanhar como gostaria, mas os ecos que me chegam são muito positivos e, claro, olhei aqui para o programa para perceber o que é que se está a passar, o que é que se tem estado a passar e também para posicionar esta sessão. Isto também resulta de uma conversa que eu ontem de manhã ainda tive a oportunidade de ter aqui com o Dr. Ricardo Godinho Mendes, Gomes, peço desculpa, com o qual tivemos a oportunidade de discutir se esta sessão seria ligeiramente mais soft, mais ligeira. Se porventura estivemos aqui já a discutir, ou estiveram já a discutir a robustez das finanças públicas, questões de transparência, igualdade de género, por aí fora, tudo questões muito importantes, será que uma sessão sobre governação económica e a participação do público na governação económica é uma sessão mais ligeira? E eu começava com esta questão e passava aqui imediatamente para o lado, para a doutora Denise. Por favor. Absolutamente não, Sofia. Eu acho que a questão da governação, da participação do público na governação económica é absolutamente crucial. Especialmente no contexto dos nossos estados, não é? Dos nossos países, em que temos uma potência muito grande por rent-seeking, temos uma potência muito grande pela corrupção, temos instituições frágeis, a separação de poderes entre o legislativo e o executivo é quase que inexistente em alguns dos países. Então, eu acho que a participação do público, a participação da sociedade civil nesses contextos é absolutamente crucial, porque ajuda, contribui para elevar o nível de transparência das instituições de Estado, contribui para elevar o nível de transparência do Parlamento, não é? E dessa forma eu acho que nós contribuímos para uma boa governação económica a nível dos PALOPs. Então eu acho que absolutamente não deveria ser um tema levado de ânimo leve, mas devia ser tratado com a mesma intensidade, a mesma seriedade que os temas que nós tivemos a tratar durante a semana. Obrigada. E esta participação do público, estão a ouvir, não é? Pronto, obrigada. A participação do público normalmente não é uma coisa fácil, é difícil conseguirmos que o público intervenha. Se calhar ainda mais nas economias dos PALOP e de Timor-Leste, onde as barreiras são naturalmente maiores pelas questões mais diversas, até por vezes por questões de literacia. Eu posso fazer agora, se calhar, a ousadia de pedir ao Dr. Carlos, que está online, de comentar se está de acordo que é mais difícil promover a participação do público nos PALOP e até que ponto é que nós conseguimos levá-los da PALOP-TL, desculpem, e até que ponto é que nós conseguimos então levar os cidadãos deste país a serem verdadeiros stakeholders daquilo que é feito a nível da governação económica. Boa tarde, doutora Sofia. Gostaria de estender essa saudação a todas e a todos, em especial às entidades estatais e não estatais que estejam a acompanhar esta sessão. Bom, respondendo objetivamente à questão que coloca, eu penso que o exercício da participação do público na governação local constitui ponto fundamental para o desenvolvimento da economia, nomeadamente no que diz respeito ao aprofundamento do debate sobre a qualidade da despesa, assim como também o aprofundamento do debate sobre o alargamento da base tributária. É importante compreendermos cada vez mais que, e sobretudo no contexto de Angola,
há organizações da sociedade civil que estão em localidades onde há escassez de instituições do Estado. E, portanto, essas organizações podem contribuir com ações muito concretas para que possamos ter cada vez mais um orçamento geral do Estado que traduza as verdadeiras aspirações dos cidadãos. Ora, em relação à necessidade da promoção, da participação do público, o elemento central é mais político, tem a ver com a visão das lideranças ao mais alto nível, qual é a importância que as lideranças atribuem em relação às organizações da sociedade civil. Quanto mais importância as lideranças atribuírem sobre o papel da participação pública na governação econômica, mais alta certamente será a participação pública. Eu digo isto com base em experiência que temos estado a viver em Angola. Conseguimos constatar de um tempo a essa parte que há um certo comprometimento de engajar cidadãos na vida pública, e isto tem estado a incentivar cada vez mais os cidadãos a terem interesses sobre o modo como o governo faz a gestão das finanças públicas. Deixa aqui dar alguns exemplos práticos. Em 2019 foram emitidos 2 decretos presidenciais, estou a falar dos decretos 234/19 e 235/19, ambos de 22 de julho. Fixa o valor anual de 25 milhões de kwanzas para cada um dos atuais 164 municípios. O outro institui o orçamento participativo a nível municipal. O objetivo estratégico deste orçamento participativo é exatamente de reforçar a cultura da participação dos cidadãos no que diz respeito ao Orçamento Geral do Estado. Desde o momento que estes decretos foram emitidos e com a sua efetivação em 2021, embora tarde, temos estado a constatar um maior interesse dos cidadãos a ter acesso à informação, para que com essa informação possam ter uma participação mais informada sobre a matéria. Então, em síntese, quanto maior for o nível de interesse das lideranças em promover a participação pública, certamente que maior será também o interesse dos cidadãos. Todavia, os cidadãos devem entender que a questão da participação é um direito e, como tal, devem, naqueles casos em que há limitações para exercitar esse direito, procurar defendê-lo, disputando os mecanismos legais. Vamos aqui então prosseguir. Portanto, daquilo que retiramos da sua discussão é que, no fundo, também compete aos governos, ao Estado, levarem os cidadãos a intervir e a participar ativamente na governação económica. Portanto, há aqui um papel a fazer do lado de quem governa. Que tipo de intervenção é que deveria ser essa, do seu ponto de vista, Andressa? Alô? Isso já está ligado. Boa tarde. Bom, eu acredito que são 3 pilares principais para promover a participação. O primeiro é óbvio, parte do governo, ter transparência, que as informações estejam online, disponíveis de uma forma clara e simples para todo mundo.
o segundo pilar seria a população ter capacidade técnica de lidar com esses dados. Então, ter a formação em manipulação de dados em algum software como Excel, Python, R, SQL, enfim, alguns deles. Então, formar um corpo técnico local que consiga manusear isso. Estudar e tirar insight disso. O terceiro é jornalismo. Acho que a partir disso a gente consegue incitar, motivar, promover pessoas que vão olhar para isso, tirar os insights e espalhar essas informações para a sociedade. Essas três pontas estão intimamente ligadas e elas se retroalimentam, né? Não tem, acho que uma coisa sem a outra não funciona. Eu acho que a base de tudo é educação e tecnologia também. Obrigada. E por falar em tecnologia, eu se calhar vou aproveitar para pedir aqui ao nosso Usan, certo? Para comentar um pouco como é que tem utilizado a tecnologia para levar à participação do público na governação económica no seu país. Yeah, Sophia, thanks for that question. And I'm happy you mentioned technology. I work for Budget, a civic tech organization that is, working to improve budget access, budget literacy, using specific, tech tools. We've realized that it's usually very important to build the capacity of citizens, the media, other accountability, sort of groups to be able to first understand, issues around public financial management, issues around how resources are raised, spent, and accounted for. And because of how technical, these things can be, it's important to bring it down to the level of the citizens who are usually beneficiaries of government policies, government programs, and government projects. So in our own little way, we found very, very creative and innovative ways to sort of break it down for citizens, help them understand the issues, and give them platforms to engage, and demand accountability. And we have quite a number of those tools, and I would speak, very briefly about some of them. On the federal government budgets, we've been able to develop a budget dashboard that sort of simplifies the budget or makes it easy for citizens to be able to, access the budget in a way that it is user-friendly. I don't know if I'll be permitted to share my screen, so I just show you a glimpse of what it looks like. So let me just quickly share my screen. So if you can see my screen, what you have here is just a snapshot of the federal government budget dashboard. Because we have over 762, government MDAs, ministries, departments, and agencies of government, and usually when the budget documents are produced, it can be up to, 2,000 to 3,000 pages. And so the average person who is not, too adept at working with numbers or who is scared of numbers is not able to engage these budget documents. So we try to look for a way to make it easier for the average citizen to still engage, the budget without having to go through the rigors of, understanding the numbers and looking for where to find what as it regards projects, programs, specific MDAs. And so we simplified it in this portal. If you can see the screen, where there are summary figures where there's a total allocation for the budget,
the personnel cost, the overhead cost, the capital expenditure, and what was allocated to what we call government-owned enterprises or state-owned enterprises, which are enterprises that were set up to generate revenues for the government. And we have, further summary of the kinds of expenditure. And for the capital, the breakdown, then you have the total projects. Then what makes this, quite unique is the fact that we can sort of look at specific MDA. So if I'm going to look at the Federal Ministry of Health, for instance, the page is so dynamic that when I select the budget of the Federal Ministry of Health, it shows me the total allocation to that ministries, what the ministry is spending on salaries and wages, on the purchase of assets. And if you come down to capital expenditure, what it intends to spend on the purchase of medical equipment, research and development, the construction and provision of infrastructure. Then if you want to even go into more granular details, let's say you want to look at what has been allocated to a particular medical center. It gives you that further granular information such that you can now look at these MDAs of government more in-depthly, because we now have that information at the granular level just, at the click of a button. You don't have to go through the 2,000 or 3,000 pages of a budget document. That can be very tasking. So just by, visiting this budget website, it allows you to go, delve right into the budget of, specific ministries, departments, agencies, parastatals of government. So this is one tool that we have used to increase budget access, improve budget literacy, and empower citizens to hold their governments at all levels, the local level, the state level, which is part of the subnational level, and the federal government level, accountable. Now, this particular tool is just for the federal government, because Nigeria runs 3 tiers of government. We have the local government, we have the state government, and we have the federal government. And the Constitution has, assigned specific roles and responsibilities to the 3 tiers of government. And it's in line with that resources are sort of shared for the implementation of the budgets of these respective MDAs. I'll take you next to what we call GovSpend. This is another very, very useful tool that citizens can use to track, the payments of the payments to contractors, from the budget. So the federal government set up an open treasury portal where daily payments are made to contractors, individuals from the budget for, sort of the implementation of the budget. But what we now did was to aggregate all of that information and try to present it in a way that is user-friendly and people can sort of, relate with it and use it for accountability. If I look at, I can look at the ministries, for instance. If I want to see what has been disbursed on behalf of the Federal Ministry of Defense, for instance, I can click on it and I can see exactly the number of transactions, the amounts paid, and all of that. If I go more in depth, if I'm looking at the Nigerian Army to see, the sort of payments that have been made by the Nigerian Army to contractors, as you can see to your left, you see the date the transaction was done, the MDA that went about that transaction, the beneficiary of it, and the amount. And it even displays in more details the description of such payments with the payment number. So this makes it easier for accountability actors, for the media, for citizens to be able to interrogate, sort of government expenditure and ensure that as a country, we are getting value for money for what governments, have decided to sort of spend on. And I'll take you to the third tool. So what you see here
is derived from what we call the State of States. The State of States, it's one of Budget's flagship research products. We try to, do a comparative assessment of the fiscal viability of the subnational states to see how at the subnational level, which are the states, so we have about 36 states at the subnational level, are able to improve their domestic resource mobilization capacity to see if they were to exist independent of the federal government, if they will be able to even take care of their recurrent expenditure, not to now talk of their debt obligations and the capital expenditure. To look also at the debt sustainability of the different states so that we can profile policy recommendations as to how the states can become more fiscally sustainable or viable as the case may be. So this is a map containing the 36 states. If I click on one of the states, which is Cross River, it shows me exactly for the year 2022, what the state government was able to generate, internally, what it got as federal transfers, what it spent on recurrent expenditure, capital expenditure, and the other metrics, the ease of doing business, health spending per capita, education spending per capita, the IGR growth year on year, and all of that. So the more granular details are from the states. So this helps you, have a glance, at exactly what it is, how the states are performing in terms of, their fiscal sustainability or viability or the debt situation of the states, as the case may be. The last I would like to show, for the want of time, is that we have been able to create a platform where you can go to look at each of the states. For instance, I'll click on one of the states. This is Akwa Ibom, for instance. And if you go to the states, you can look at the proposed budgets, the approved budgets, the citizens' budgets, the budget implementation reports, audited statements, and some other policy documents, as the case may be, all in one place. And what this has been able to do is to empower citizens to hold governments more accountable. We have another platform called Tracker, where citizens, using the information made available to them at their level, at their local level, are able to track the implementation status of government projects and provide feedback. And we've gotten a lot of testimonies, from that particular tool. We've had instances where projects that had been abandoned for months, but the moment citizens got wind of information on those projects through our Tracker platform, they were able to make noise about it. And within a week, contractors were mobilized back to sites. And in 2 months, primary healthcare centers, primary schools that had been abandoned, were completed, and persons in those local environments were able to access healthcare from the primary healthcare centers, and their kids able to attend the schools in those locations. So I'll leave it here for now. Get back in a moment so that the conversation can keep flowing. We will be back to the budget platform. Sorry. Okay. Thank you. I'm done. Interesting, but yes. Bom, aqui as plataformas de facto são uma curiosidade interessante, e este fórum, aliás, surge relacionado com um conjunto de outras iniciativas onde também existe uma plataforma semelhante e onde o nosso State of States tem a particularidade de se focar não em regiões de um país, mas num conjunto de economias que são também uma comunidade. E é esta comunidade que é objeto de análise hoje. Eu acho que a pessoa indicada para nos falar dessa plataforma e de como ela também leva a participação do público seria aqui, então, o Ricardo. Pedia-lhe que falasse também um bocadinho deste projeto e partilhasse já agora experiências dentro deste tópico. Ok.
A Andressa também podia falar, porque ela fez parte da equipa técnica que desenvolveu. Mas nós estamos a tentar ir neste caminho, mas com 6 países. Os PALOP e Timor-Leste. E como é que nós chegamos aqui? E talvez agora que tenhamos ouvido em inglês, com a Nigéria, vamos conseguir captar finalmente a atenção dos nossos parceiros e o buy-in para isso. Talvez agora vamos conseguir. Não foi por acaso que eu convidei o Hussein e ele vai também ser nosso parceiro na próxima fase, de certeza, e talvez assim consigamos o buy-in dos nossos parceiros da sociedade civil. Então, quando nós começamos a trabalhar com a sociedade civil, tivemos que escolher uma área de intervenção, e a área que nós escolhemos no domínio da governação económica foi a participação, o reforço da participação do público nos processos orçamentais. E a razão pela qual fizemos isso é que constatamos muito rapidamente que, independentemente da força, do poderio do sistema, essa força é medida pelo seu elo mais fraco. E quando fomos olhar para o sistema de gestão das finanças públicas em todos os PALOP e Timor-Leste, o elo mais fraco, inequivocamente, era a participação do público nos processos orçamentais. Não só nos PALOP e Timor-Leste, mas de forma global e também em África. Tínhamos que procurar um ponto de entrada e o nosso ponto de entrada foi trabalhar cada vez mais e melhor com as organizações da sociedade civil para permitir que aquelas que tivessem melhor especializadas e tivessem o conhecimento de que falou o Carlos Cambuta, servissem de brokers para a simplificação da informação complexa de que falou, um bocadinho como aquilo que é o budget, e disponibilizassem essa informação de forma cada vez mais simplificada. E fizemos um longo caminho, usamos um pouco de design thinking, foi discreto, mas trabalhou no sentido de criarmos um sistema que permitisse o empoderamento das organizações da sociedade civil que estivessem dispostas a associar-se a esse projeto, para que num consórcio de 6 países, nos 6 países de organizações da sociedade civil, apoderassem-se de alguns dos instrumentos que aqui foram mostrados, os gerissem de forma autónoma e que evoluíssem neste sentido. Depois de algum trabalho moroso, usando os instrumentos e os conceitos que foram aqui utilizados, chegamos ao ponto em que temos um produto que no próximo programa, e porque temos um próximo programa aprovado para 2023, 2026, está a um nível de output, é um dos principais pilares, e esperamos com ele evoluir nos 6 países para o caminho que aqui foi mostrado, mas com a particularidade de termos as organizações da sociedade civil apoderando-se do projeto. Quem é que está com acesso ao És tu? Partilhou o ecrã com Google, vais à Google. Pode ser aqui? Ok. Põe só o ecrã com Google, rápido, 2 segundinhos, para ir à Google, porque aqui a Google acho que todos conseguimos ir. Ok, e pões dentro da Google PALOP TL e budgets. É porque budgets. Ou budget. Enter. Plataforma orçamental online. Clica. Ok. Vais ali, pões para português, está em inglês. Ok. Normalmente devia-te aparecer aí um avatar, não sei porque é que não está a aparecer. Normalmente devia aparecer, não está a aparecer, é estranho. Hã? Aonde? Não, devia aparecer aqui em baixo um avatarzinho, vê se não está a dizer hide show avatar aí no teu ecrã, ali. Não? Nada? Ok, muito bem. Então,
Ele agora tem um avatar. Nós fazemos algo parecido, mas para 6 países. Se clicar ali em cima, pode ir aos países diretamente. Se clicar na bandeira aqui no meio, pode ir aos países. Se baixar, vai encontrar aquilo que nós chamamos o nosso índice de transparência orçamental. Pode baixar um bocado mais. O índice de transparência orçamental, que compara os países em relação a 3 indicadores em particular: dados abertos, relatórios orçamentais, a sua divulgação e qualidade de informação, ou seja, o nível de granulação dessa informação. A metodologia está toda ali em baixo, as diferentes metodologias, os relatórios por país. Estão a ouvir? Isto foi o avatar que saiu, foi o avatar, ok? Alguém acedeu ao avatar. Este computador tem uma coisa que está a impedir o avatar de aparecer, mas você viu o avatar, ok. O avatar é uma senhora assim, coisa, tal e coisa. Muito bem. Ok, muito bem. Então tem avatar. Abre no Google. Esse avatar um dia Chrome. vai ter inteligência artificial e vai interagir muito mais facilmente com as pessoas. Subindo, voltando aos países. Quem é o país que quer arriscar aqui? A minha Guiné-Bissau. Está aqui alguém? Já não está. Eu queria o secretário de Estado. Mas onde é que está o secretário de Estado? Já saiu? Pena. Está aqui alguém do Ministério das Finanças? Não. Pena. Então, clique na Guiné-Bissau. Clique na Guiné-Bissau. Da Assembleia e da Comissão Finanças. O seu próximo trabalho, veja o que tem aqui. Baixar, se faz favor. Ok. Aqui, o SEN tinha mostrado a parte do orçamento e a sua simplificação, e depois mostrou a parte do procurement e, por que não, a parte depois do tracking. Aqui, você está com a parte das despesas e das receitas. Tente pôr 2018. Ok. Quando clica em 2018, está nas despesas. As despesas saem de forma simplificada e por órgão. Ok? As cores da simplificação estão aqui. O nível de execução orçamental está aqui, em baixo. Aqui. Se clicar na Secretaria de Estado do Tesouro, que era de onde vinha o nosso secretário de Estado, já cá não está, em 2018 está aqui a execução. Ok? Agora, se for um bocadinho mais abaixo, você parou, vai ali aquela setazinha, o último quadradinho ao fundo, mais abaixo, acima, o que é que isso diz? Visualização de série e a seguir, visualização de trimap. E no final, você tem esse... eu estava a mandar loucas contra si, se está. A mandar loucas contra si. Então, e no final, você vai ter isto em formato de dados abertos, CSV ou Excel abertos. Tem por quadros e tem a dinâmica que o SEN mostrou. A diferença aqui é que, número 1, não estamos no estado avançado em que está o budget, eles servem de inspiração para aquilo que estamos a fazer. Número 2, são 6 países, mas a Nigéria é um Estado federado, quer dizer que os Estados em si também servem para isso. Esse trabalho foi desenvolvido com as organizações da sociedade civil, aquelas que se quiseram juntar a nós. Ele está num estado de final do piloto. E agora nós pretendemos levá-lo à fase seguinte, que é a construção de um conjunto de atividades de participação do público no processo orçamental à volta da plataforma. Em alguns casos, a arquitetura à volta da plataforma é muito simples. Organizações da sociedade civil que têm interesse e trabalham nessa área e que dominam os instrumentos para o hacking dos PDFs da informação orçamental que não costuma estar acessível. Hacking pacífico, positivo e saudável. Quer dizer, pegar nas informações que estão lá e não estão acessíveis, desagregá-las através da utilização de aplicações próprias e torná-las acessíveis em formato aberto.
em 98%, 99% dos países. Foi um projeto longo, tivemos nos 6 países, 10 dias de trabalho, trabalhamos com as organizações da sociedade civil, pessoas dessas organizações, e normalmente 2 pontos focais do Ministério das Finanças. Em alguns países não conseguimos o acesso à participação do Ministério das Finanças. Nos outros, conseguimos. Quando o Ministério das Finanças se junta ao grupo de trabalho, o acesso à informação é facilitado e o trabalho da desagregação acontece de maneira mais fácil. Esse grupo de pessoas, que constitui uma média de 10 pessoas por país, estamos a falar de 60 pessoas, um universo de 60, 70, foram empoderadas e estão a ser empoderadas para a utilização autónoma com apropriação nacional do instrumento. Com apropriação nacional do instrumento. E o que vai acontecer é que elas conseguem, de forma autónoma, fazê-lo. Em alguns países, como, por exemplo, em Cabo Verde, eles ficam confusos. Porque, está ali uma pessoa do Ministério das Finanças de Cabo Verde que esteve envolvida no grupo de trabalho, está ali atrás dela. Está aí. Muito bem. Cabo Verde. Ficam confusos e dizem, mas o Ministério das Finanças já faz isso. Angola. Onde é que está o Ministério das Finanças de Angola? Já não está? Está? Onde é que está? Não está. Está onde? Ok. Não, mas nós já fazemos isso, é só aceder e fazer. Sim, vocês, Ministério das Finanças. Não, mas está feito, é só aceder. O que é que está feito? Não, o nosso Business Intelligence é bué. Sim, o Business Intelligence que nós vamos fazer screenshot e fazemos. Sim. Então, e se eu quiser aceder à informação direta, como é que eu faço? Não, espera, assim não. Não é da sociedade civil, não é do público. É o Ministério das Finanças que que torna a informação acessível, não é a sociedade civil. O que esta plataforma é um programa, é um espaço da sociedade civil de acesso à informação disponibilizada pelo Ministério para simplificar e tornar acessível ao público. Em certos países, o Ministério não tinha o website ainda pronto. A informação que é colocada online, cá está. E o que é que eles nos dizem, o Ministério das Finanças? Gostamos muito. Associamos-nos a 100% a essa iniciativa. Já agora, qual é que é o link? Bem, okay. Temos uma plataforma que torna disponível o acesso à informação. Muito bem, colaboração perfeita entre a sociedade civil e o Ministério. Foi o que aconteceu na Guiné-Bissau, que foi a abertura imensa do Ministério para esses dados, e em São Tomé também. O que é certo é que isto não pode avançar mais sem a sociedade civil. Chegamos a um ponto em que a sociedade civil e aquelas que têm mais skills e trabalham mais nesta área têm de se apropriar do instrumento, apoderar-se dele e utilizá-lo pela sociedade civil. Nós já consideramos tudo o que fizemos até aqui, que foi um trabalho imenso e que envolveu a sociedade civil como o piloto, a fase piloto. É a partir daqui que nós queremos construir à volta da plataforma um espaço credível de acesso à informação, em que outros atores vão buscar informação para se informarem. Eu estou a ver Timor-Leste olhar para mim com um ar assim, nós já temos isso. Têm do Ministério e não da sociedade civil, primeiro ponto. Têm o da Lambá Futuro, que é o seguimento dos produtos, da entrega dos produtos, e agora vamos lançar com o nosso apoio a aplicação que liga o da Lambá Futuro ao orçamento. Vai-se lançar daqui a pouco tempo. Então, estão bastante avançados no caso da transparência orçamental do Ministério divulgar a informação. Mas a sociedade civil, autonomamente, fazer uso dessa informação da forma como lhe convém, não. Ainda não. Cabo Verde. Estávamos para fechar. Estávamos em Cabo Verde e íamos começar o treino com o grupo de Cabo Verde.
mandamos e-mails, a doutora Lidiane era a DNOCP na altura. Silêncio rádio, tudo ocupado, DNOCP muito ocupado, novo DNOCP já está a ficar um bocadinho mais calmo, a situação já está a apertar, vamos ver cabelos brancos daqui a pouco. 24 horas antes, 48 horas, 24 horas antes de iniciar o workshop, DNOCP clica no link e entra para a nossa plataforma. 10 telefonemas da Lidiane, teve todo o tempo comigo, 40 minutos a falar ao telefone, manda chamar tivemos de chamar toda a equipa. Porquê? Porquê que nós estamos em terceiro lugar no coisa da transparência? Nós estamos sempre em primeiro. Disse, pois, ok, deve haver aí alguma coisa e tal. Todo o tempo do mundo. E chegou a um ponto que era os dados abertos, a divulgação dos dados abertos. Mas nós divulgamos tudo, mas não estão em dados abertos, doutora Liliane. Como assim? Mostrou-se. 24 horas levou a DNOCP a publicar os dados abertos. 24 horas. Quando publicou os dados abertos, vieram alguns da sociedade civil que tinham mais skills e disseram assim, os dados estão abertos. Mas estão abertos a um nível de granularidade que não interessa. Agora têm que começar a ir abaixo. Bom, isso já não sei se quer fazer. Não? Então não serve para nada. Mas se calhar vamos fazer. E eu aposto que este novo portal da transparência de que estava a falar o ministro capturou muita coisa do trabalho que foi feito no inicial portal da transparência, muitos conceitos e antecipou algumas das questões que viriam precisamente em relação às críticas que estavam a ser feitas. É um caminho que é preciso fazer, nós estamos muito interessados em apoiar. Eu trouxe uma pessoa que estava muito à frente nisto, que é o Bajit, e que nos inspirou bastante no desenho. Hussein, we are very proud to have you as an example. It's an excellent example for us. E haveremos de promover muitas sinergias e esperamos captar a atenção das organizações da sociedade civil que trabalham nesta área para o empoderamento e apropriação nacional deste instrumento, por forma a utilizá-lo como um lugar, um espaço de participação do público nos processos orçamentais e de engajamento, de abertura de espaço de diálogo de policy com o executivo, com base em evidências claras da despesa, da receita. Tínhamos falado aqui com a nossa moderadora para alargar para a dívida. Obrigada, Ricardo. Acho que esta partilha foi muito útil e, sobretudo, os potenciais interessados estão aqui nesta sala e online e certamente tirarão partido. Eu ia propor, isto é tique de professora, o tempo já vai avançado, ia propor que nos organizássemos e fizéssemos, se calhar, 2 rondas mais curtas. Uma primeiro, eu passarei novamente a palavra a todos e depois deixaríamos um tempo para que o público pudesse colocar algumas questões, está bem? Portanto, vamos agora pedir que as vossas intervenções fossem relativamente mais curtas e eu também vou calar-me rapidamente. Eu ia pegar aqui no lado menos positivo da questão, que foi já identificado um bocadinho na provocação que o Ricardo foi avançando. Se calhar passava aqui para a Andressa, que também fez parte do indicador, que é tentarmos perceber, quando se tenta envolver a sociedade civil, que obstáculos é que nós encontramos. A Andressa teve a experiência de estar a montar a plataforma, não sei se quer partilhar connosco os obstáculos que encontraram no decorrer desta tarefa. Obrigada. Bom, né, essa plataforma ela foi desenvolvida em 2 etapas. Uma foi a publicação dela mesma e depois a formação de pessoas que são essas responsáveis por carregar os dados e por extrair informação dali. Nessa etapa, eu fui em todos os países para formar essas pessoas e foram dois principais desafios. O primeiro era de infraestrutura, internet. Então,
Em Guiné-Bissau, por exemplo, a gente tinha problema com internet e computador em alguns momentos. E a segunda é essa necessidade de desenvolver mais a skill, a habilidade com dados. Eu acho, ao mesmo tempo, que esse programa ele é essencial para fomentar isso, para fomentar essa habilidade que é tão importante nos dias de hoje, dentro da sociedade civil. Porque eu encontrei pessoas altamente engajadas, que sabem perfeitamente, muito melhor do que qualquer pessoa de fora, quais são as necessidades da cidade, do município que eles estão, do país. Então, são pessoas que vivem o dia a dia, que entendem das necessidades da comunidade e que estão com completa disponibilidade e motivação para acompanhar os programas e as ações do governo e cobrar, mas que falta um pouco um braço de habilidade técnica para seguir quanto que está sendo colocado naquele programa, se ele está parado ou se ele não está, enfim, mais habilidade técnica. E o programa do PALOP, do e-budget, ele vai entregando isso ao formar essas pessoas para carregar os dados. Ele vai formando mais gente capacitada tecnicamente para lidar com essas questões. E outra questão que também já foi referida aqui há pouco, o Dr. Olavo Correia falava do Facebook. E quando nós queremos que haja participação na vida pública, às vezes na governação económica, a participação do público, há que saber também fazer esta triagem, as intervenções de qualidade daquilo que acabam por ser, como ele descrevia, opiniões de Facebook. Doutora Denise, como é que acha que nós podemos trabalhar para que a intervenção, para que a triagem seja, para que a intervenção seja positiva e não apenas poucas, como nós dizemos em este corriqueiro? Eu acho que a sociedade civil a sociedade civil na qualidade de representante cidadão interessado em participar na governação económica, precisa de ter mecanismos formais, acordos formais com as instituições de Estado, para que se estabeleça uma relação formal de partilha, de participação da sociedade civil nesses espaços de diálogo. Da nossa experiência, nós temos feito análises aos orçamentos de Estado todos os anos, aos relatórios de contas, aos relatórios de execução orçamental, e esses relatórios são partilhados nas redes sociais para que o cidadão tenha acesso à informação. Mas, acima de tudo, são análises que são partilhadas com o Parlamento, com as diferentes bancadas parlamentares, para que possam incitar eles questões, não é, para colocar ao governo. Então, não são apenas análises do Facebook, porque nós fazemos essas análises, nós levantamos as questões a nível do debate público nas redes sociais, mas, acima de tudo, precisamos garantir que quem tem a voz e a responsabilidade de exigir contas ao governo, não é, que são as bancadas parlamentares, a Comissão do Plano de Orçamento, está em condições e tem as contribuições da sociedade civil sobre os orçamentos, por exemplo, sobre o relatório de contas, sobre os relatórios de execução orçamental, para colocar as questões mais pertinentes que tenham alguma ressonância, não é, com o cidadão mais comum. Por outro lado, eu acho que, em relação à questão da plataforma que o Godinho esteve aqui a explicar, eu acho que nós precisamos ser um pouco, ainda que estejamos numa fase piloto, precisamos não só incluir a questão da dívida, uma plataforma sobre a dívida. A sociedade civil precisa ter acesso, o cidadão precisa ter acesso a toda a informação sobre a dívida, o que foi contraído, quais são as condições dessa contração, com que instituições financeiras foram contraídas essas dívidas e, acima de tudo, perceber se essas dívidas têm potencial de serem produtivas. O que nós temos visto com a corrida aos eurobonds foi uma série de países que contrataram dívidas irresponsáveis, dívidas odiosas, e que não são dívidas produtivas. E que nós temos, neste momento, de pagar essas dívidas, cuja despesa está muito acima da despesa com os serviços sociais básicos. Então, eu acho que nós precisamos expandir esse acesso à tecnologia, não é, à informação sobre finanças públicas, para a questão da dívida e, acima de tudo, para as empresas com participação de Estado.
Esta é uma área que está sendo, de alguma forma, esquecida nas finanças públicas. No entanto, temos em alguns dos nossos países empresas públicas que não têm estado a contribuir para o orçamento do Estado, têm estado endividadas, com ciclos sérios de dívidas, contraindo dívidas públicas, dívidas com o setor privado, e não existem nos países, portanto, e eu falo muito particularmente de Moçambique, um mecanismo de accountability para as empresas participadas pelo Estado, até porque são empresas que têm na sua liderança membros dos partidos, membros do Partido Frelimo, do Partido no Poder, que dificilmente nós podemos trazer para escrutínio público. Então, acho que precisamos expandir este tipo de plataformas para outras áreas onde nós vemos com muita frequência a fuga de capitais, seja para o exterior, seja para Moçambique, dentro de Moçambique mesmo, dentro dos nossos países, e que nos impede de financiar a despesa pública de uma forma mais segura e sustentável. Obrigada. Pegando ainda aqui nesta questão, passava talvez agora a palavra ao Dr. Carlos. Parece-lhe também que são estes os vetores onde se deve apostar as questões do controle da dívida, o controle da fuga de capitais, e será que, mais uma vez, temos as ferramentas adequadas, e será que a participação civil não aumenta a complexidade da tomada de decisão e do controlo destes vetores que visamos melhorar? Conseguiu ouvir-me? Está congelado? Não? Congelou. Então, caiu a conexão? Então, se calhar, Ricardo, quer comentar? Antes, eu queria perguntar ao Usan questões sobre a complexidade técnica para buscar e procurar ali o tema da Andressa outra vez, portanto, se calhar pedia-lhe para discutir esta questão. Repetir que eu Sim, não... A questão é, são estes os vetores importantes a investir, estes identificados pela doutora Denise, e simultaneamente, será que este controle pela sociedade civil não vai aumentar a complexidade destes processos e de certa maneira até bloquear um pouco a engrenagem da tomada de decisão? Alô? Então, ele está a falar. Sim, então talvez voltar. Alô? Alô? Parece que fez uma questão dirigida para mim, mas não consegui captar. Escuto com cortes. A pergunta era dirigida para si, sim. Eu estava aqui a pegar no repto aqui da Denise, que esteve aqui a falar de um conjunto de atuações que considera que são absolutamente menos a nível de problemas relativamente ao Alguém, há um participante que está com o microfone ligado, está a fazer ruído. Da sociedade civil na decisão económica, que é o que nós estamos aqui a discutir, não acaba por aumentar a complexidade e até, de certa maneira, bloquear um pouco. O senhor Bacuri está com... Por favor, para desligar o microfone. Alô? Peço desculpa, quando falava o senhor Bacuri tinha o microfone ligado e por essa razão não consegui captar a pergunta que fez. Tinha a questão da competência técnica, não é? No fundo, a Andressa deixou-nos aqui a importância da capacitação para saber lidar com as dificuldades técnicas. E visto que o Usan tem o mesmo tipo de experiência na implementação de um indicador, eu ia pedir-lhe para comentar um pouco esta questão e partilhar connosco os desafios
técnicos e tecnológicos Senhor vai a montar. Bacorim, por favor, desligue o microfone. Alô, já posso falar? Muito obrigado pela questão. Eu ouvia com alguns cortes. Enquanto falava, um dos participantes não tinha o telemóvel, não tinha o microfone desligado e fez algum ruído. Creio que a questão que me coloca tem a ver com que obstáculos têm sido encontrados no exercício da influência do Orçamento Geral do Estado. É esta a questão? Sim, sim. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que, em termos de participação do público na governação econômica em Angola, tem havido um crescimento, mas ainda é longo o caminho para uma participação inclusiva e efetiva. Há um salto que considero qualitativo, nomeadamente na facilitação do acesso à informação, tal como descrevia o senhor Ricardo muito bem. A criação deste portal tem estado a permitir que os cidadãos tenham mais acesso à informação. Eu gostaria de adicionar que essa informação deve ser entendida não somente no acesso àquela informação que permita aos cidadãos participarem na fase da formulação do Orçamento Geral do Estado, mas essa informação deve estar sempre disponível ao cidadão no sentido de poder acompanhar as outras etapas. Nós ainda continuamos a ter dificuldades, por exemplo, quando temos necessidades de analisar o impacto da implementação de uma política e encontramos dificuldades no acesso à informação, sobretudo a nível municipal. Ora, isto dificulta fazer a monitoria do orçamento a nível municipal. Daí, toda uma necessidade de se desenvolver ferramentas que possam permitir às organizações da sociedade civil que trabalham neste domínio para que possam ter acesso à informação em outros níveis. Um outro dado que considero bastante importante tem a ver com o facto de que os cidadãos, à medida que vão participando neste processo, vão também perdendo alguma confiança. Explico-me. É importante que a ideia, o conceito da participação pública evolua de um mero exercício de auscultação para um exercício de concertação. Porquanto a auscultação limita-se em tomar notas, já no campo da concertação, há compromisso exatamente de fazer valer aquilo que os participantes de um determinado debate consideram ser relevantes. Nós, ADRA, em Angola, temos estado a apelar ao Executivo a necessidade de as discussões estarem mais voltadas na concertação para que o que os cidadãos definem como prioridade possa efetivamente ter reflexo no Orçamento Geral do Estado. E aqui há um grande desafio, porquanto
aquilo que os cidadãos consideram como prioridades, muitas vezes não vem refletido no orçamento geral do Estado. E isso, até certo ponto, pode desencorajar que os cidadãos possam efetivamente participar. E é uma máxima que tem estado a se utilizar muitas vezes, né? É uma participação tímida, decorrente exatamente desta perda de confiança que os cidadãos vão tendo, sabendo que vão participar no encontro, vão ser auscultados, mas no final do dia as opiniões não estarão refletidas no documento final. Daí que há toda uma importância de se evoluir do meu exercício de auscultação para um exercício mais de concertação. Um outro aspecto é que há toda uma necessidade de aprofundar o debate sobre a participação pública, não somente no nível central, não somente no nível da administração central do Estado, mas também no nível da administração local do Estado. Porque em muitos contextos nota-se que, a nível da administração central do Estado, há esta vontade política, há este discurso bastante elevado sobre a importância, a relevância do engajamento do cidadão no ciclo orçamental, mas no nível municipal esse discurso não chega a ser constatado. E então há aí este desfazamento entre o que se pode considerar aqui da vontade política e aquilo que efetivamente acontece no nível municipal. Daí que a preocupação que se levanta de fortalecer a capacidade de atuação das organizações da sociedade civil também se coloca às administrações locais do Estado, no sentido efetivamente de desenvolver competências que lhes permitam efetivamente colaborar, trabalhar com as organizações da sociedade civil. O público vai me perdoar. Portanto, agora voltava à minha questão anterior que eu tinha dirigido ao Usan, penso que ele terá ouvido, não é? Que era partilhar aqui então connosco um pouco as dificuldades que encontrou técnicas e não só ao pôr em prática este projeto do budget, não é? Da divulgação de informação de finanças públicas online. Bom, parece que estamos com dificuldades tecnológicas, não é? Apesar da tecnologia ser a grande ferramenta nesta cruzada, parece que também, por vezes, cria obstáculos. Eu ia então agora passar a palavra ao Ricardo com uma questão um bocadinho mais fácil, se calhar, do que aquela de há pouco. E a questão que eu dirigia é: qual é o efeito, que consequências, que resultados é que nós já temos a partir desta iniciativa? Já há uma nova postura relativamente à forma de governar e de envolver os cidadãos e os stakeholders, vou utilizar uma palavra moderna, portanto, já temos resultados em termos da política económica? Bom, ainda é muito difícil estabelecer a ligação entre este output em particular da plataforma e a transformação lá a um nível mais alto da governação, que é da outcome. Contribui a plataforma, tal como as ações das organizações como a NUET, a ADRA, para a mudança que tem-se registado, sem dúvida nenhuma. Há
Em alguns países, nós reparamos, nós quando começamos o nosso trabalho no Propalop, chegamos a criar uma escala da capacidade do público participar nos processos orçamentais. Nós gostamos de dizer assim, que é para delimitar bem o campo de ação, porque as organizações da sociedade civil intervêm bastante em outras áreas e outros domínios, mesmo em alguns dos países onde esta capacidade é diminuída, não é? Direitos humanos, questões da violência baseada no género, outros domínios, seguimento da capacidade do governo de disponibilizar serviços, etc. Mas neste domínio em particular, quando nós começamos a trabalhar no Propalop, nesta área, nós encontramos 3 níveis de intervenção na altura e tem havido alguma flutuação à volta desses níveis. O nível que nós chamávamos de nível 3, onde no início, quando começamos a trabalhar, claramente o Timor-Leste estava, em que as organizações da sociedade civil de Timor-Leste, em particular, é uma ONG que trabalha as questões de simplificação orçamental em Timor. Está-me a fugir o nome agora. Laumut. E que, portanto, estava no nível mais avançado da participação. Nós estamos a falar de 2014, quando começamos, né? Depois estava claramente Moçambique, na altura, e Moçambique estava numa fase em que estava no início, que nós chamávamos do início dessa fase, patamar 3, né? na base de referência mais mínima do patamar 3, e Timor estava lá. Angola e São Tomé ocupavam a base 2 na altura, não é? Eu diria que Angola estaria na parte superior da base 2 e São Tomé na parte inferior. E a Guiné e Cabo Verde na base 1, na base 1, a nível, portanto, na baseline mais baixa da base 1. A base 1, o patamar 1 é quando as organizações da sociedade civil ainda não conquistaram um espaço relevante no diálogo com o executivo em matérias de participação no processo orçamental, ou seja, o executivo ainda não ouve muito, não consegue dialogar, não tem espaço e não tem os skills necessários para simplificar a informação e disponibilizá-la ao público. Nessa fase tínhamos encontrado essencialmente a Guiné e Cabo Verde, em 2014, quando começamos a trabalhar nessas áreas. A base 2 é aquela onde o espaço começa a ser conquistado, mas ainda as organizações da sociedade civil não têm muito impacto nas decisões do Executivo em matéria orçamental. E o espaço 3 é onde não só o espaço foi conquistado, como já há um diálogo, tal espaço de concertação de que falava o Cambuta, em que se consegue influenciar as decisões do Executivo. Com o tempo, eu diria que Moçambique cresceu bastante nesse patamar 3 e Angola transitou para o patamar 3. São Tomé subiu dentro do patamar 2 para o topo, a parte de cima. A Guiné e Cabo Verde mantiveram-se exatamente onde estavam. Houve muito pouco progresso em matéria da sociedade civil conquistar este espaço. As razões são diferentes na Guiné e em Cabo Verde. Em Cabo Verde eu diria que há uma hiperatividade do Ministério e há uma forma de dormir um pouco à sombra dessa bananeira da parte da sociedade civil, dos mídias, da academia e de todos aqueles que têm interesse nessa matéria. Na Guiné, a razão é outra, tem a ver com ainda não haver muito esta cultura da sociedade civil achar que a participação nos processos orçamentais pode ser fundamental para melhorar a governação, pode importar, não é? E as questões de participação política
e a representação política ocuparem um espaço bastante grande no interesse da sociedade civil. Hoje, digamos que parece-nos que Moçambique, mediaticamente inclusive, por causa das atividades recentes ou mais recentes, da participação e do diálogo da sociedade civil, quer com o Parlamento, quer com o Executivo, os momentos das decisões, mas também na monitoria, subiu bastante e está muito bem posicionado, mas Angola também tem feito, na nossa perspectiva, um caminho muito grande da participação do público, em que a ADRA e outras organizações como a Mosaico também conseguem já esse espaço de concertação, mesmo que mínimo, mas conseguem influenciar algumas decisões. No caso de São Tomé também identificamos alguns exemplos onde as organizações da sociedade civil têm tido alguma penetração nas decisões do Executivo. Penso que, para nós, isto quer dizer que, a nível de outcome, a governação está a mudar e está a abrir mais espaço para a participação do público. Isso não há dúvida nenhuma. Continuamos a assistir a uma mudança em que o Executivo, através do Ministério das Finanças, detém mais ou menos o leme, e as organizações da sociedade civil tendem a ir em reboque, exceto, eu diria, quando chegamos nesse patamar 3, onde já começa a haver uma atividade crítica e importante, e eu penso que a Denise está muito melhor posicionada para falar da experiência de Moçambique, em que a sociedade civil, o diálogo entre a sociedade civil, o Parlamento e o Executivo tem acontecido de forma bastante sistematizada para a influência das questões orçamentais, sem impactar a independência da sociedade civil, fazer uma monitoria de certas questões na execução orçamental ou, se quisermos, na despesa pública. Eu aí não iria entrar aí. Posso fazer breve? Durante as formações, na mesma sala ficava o Ministério das Finanças e a sociedade civil, às vezes Tribunal de Contas também, e eu consegui identificar, assim, por parte da sociedade civil, um entusiasmo muito grande por estar na mesma sala, e as discussões, principalmente no primeiro dia, que era um dia que a gente abriu para esses painéis de discussão, era assim, aquele espaço foi muito bem aproveitado para estimular essas trocas, e as pessoas ficaram juntas durante esses 10 dias. Então, eu acredito que a plataforma, através das formações, vai gerando esse espaço de troca, de interação, às vezes até de discussão mesmo, assim, acontecia também. Isso dentro desse guarda-chuva que é a plataforma tecnológica, mas com esse fator humano através desse espaço que se cria de diálogo entre dois pontos que normalmente não estão no mesmo lugar. Você coloca eles no mesmo ambiente e fomenta essa discussão. Obrigada. Pronto, fazem-me sinais de que o tempo chegou ao fim, portanto não me resta senão encerrar. Primeiro que tudo, agradecendo aqui aos participantes e depois deixando uma mensagem para a audiência que espero que tirem partido da plataforma, não sei se já a conheciam ou não, passaram a conhecê-la melhor e a partir de agora têm uma grande responsabilidade porque vão ser agentes de mudança, não é? Levam daqui a mensagem da importância da participação do público na governação económica e, portanto, na definição de políticas públicas, que é aqui o tema do nosso querido Instituto de Políticas Públicas. Obrigada a todos.